bem, voltamos ao vivo na nossa programação de sexta-feira, recebendo o Wilson Filho, que é um grande economista, professor da UEMA, conselheiro efetivo do Conselho Regional de Economia do Maranhão e vice-presidente executivo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de São Luís. E antes de retomar o nosso bate-papo com ele, eu queria aproveitar e mandar um forte alô, um abraço carinhoso a toda a equipe do Circo Celestial, né? Que está aí nos seus últimos dias, o nosso amigo Brian e toda a sua equipe recebendo os parabéns aqui do Grupo Mirante, da Mirante FM e claro também de todas as pessoas que estiveram aí prestigiando até o momento o Circo Celestial, repito, em temporada somente até o dia 11 de maio. Se você não teve ainda a oportunidade de ir curtir aí um final de semana, se divertir, levar a família, aproveite porque o circo é espetacular. E recomendo também, aproveita aí que estamos na chegada aí do Dia das Mães, você escolher um horário e levar a sua mãe, né, a sua família inteira para se divertir lá no Circo Celeste. A gente tem um par de ingressos para você. Manda logo a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991619696. Alô, Batalha, a gente vai retomar agora o nosso bate-papo aqui com o Wilson, falando mais desse sentimento tão especial que é o Dia das Mães. A gente estava fazendo uma comparação com o Natal, né? A gente tem o Natal, tem a virada do ano, tem o Dia dos Pais, o Dia da Criança, tem a Páscoa, mas essa data do Dia das Mães é uma data que a gente não pode deixar de passar de maneira nenhuma em branco. Olha, essa questão do reconhecimento das mães é algo muito particular, porque é muito mais do que você dar um presente. Olha, a mãe, ela tem uma responsabilidade para a vida. A mãe não deixa de ser mãe nem quando ela morre. Então, quando a gente fala do Dia das Mães hoje, a gente está buscando, talvez, nos outros 364 dias do ano, que a gente não conseguiu atingir o reconhecimento, o carinho, o amor necessário, mas naquele dia se empenhar ao máximo para fazer. E o comércio precisa ter um pouco desse espírito, porque não é só você presentear, não é você chegar com uma sacola, com uma caixa, muito bem enfeitada com um laço e entregar. Mãe, tá aqui seu presente. É você saber na hora que você está presenteando, que você comprou aquilo pensando na sua mãe, seja nela como pessoa, mas em alguma coisa que ela viu, que ela pensou, numa referência que ela tenha dado, ou talvez até numa memória afetiva que você tenha visto, lembrei da minha mãe e quis dar. Ou então você levar ela para almoçar, para jantar, sabe, alguma coisa relacionada com cuidados pessoais, um spa, viajar, ou você aproveitar esses últimos dias, levar sua mãe para viajar. Tudo isso são formas de reconhecimento. E a nossa economia, ela tem que entender que nós lidamos com pessoas, não são máquinas. Uma data como essa não é apenas um cartão de crédito, não é um Pix que você está lá pagando, mas são pessoas que estão buscando retribuir o seu sentimento para uma outra pessoa. E é nessa questão comportamental que você consegue ter uma ideia do quão a nossa economia é complexa. E acho que até mais do que isso, o quanto que nós somos sensíveis enquanto pessoa. Quais são os órgãos que ajudam a fomentar essa mecânica das promoções, o suporte para os lojistas em períodos tão especiais como o Dia das Mães? Olha, aqui no Maranhão nós temos diversas instituições que são instituições promotoras do comércio, ou seja, que defendem os interesses do empresário. Nós temos a Federação do Comércio e Bens e Serviços Turísticos do Maranhão, a FEComércio, que é a maior instituição a nível estadual de defesa do comércio, dos serviços e do turismo aqui no Maranhão. Nós temos a FCDL, que é a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, a própria CDL São Luís, a Associação Comercial, que são instituições que pensam para ajudar o empresário. Por exemplo, agora a FEComércio vai ter nos próximos dias o Innovation Day. E nesse contexto que nós estávamos comentando sobre o comércio virtual, tem toda uma programação voltada para a inovação, seja nas novas técnicas de venda, de canais de produtos, seja numa nova metodologia com que você vai atingir, né, o chamado comércio 4.0. Então a FEComércio trazendo o Innovation Day nos próximos dias, que é um evento imperdível. Eu recomendo para todos os empresários essa participação, e diversas outras ações que acabam indo em favor do comércio, porque o comércio hoje no Maranhão emprega 3/4 do nosso mercado de trabalho. Se você for imaginar, são 3 a cada 4 pessoas que trabalham no comércio, é muita gente. Então são essas instituições que vão junto ao empresário para garantir o nosso emprego e a nossa renda.
Muito bom. Professor, além do seu conhecimento aqui na rádio, tem algum canal que a galera consegue te acompanhar para ver algumas dicas, seja rede social? Olha, minha rede social normalmente é muito entretenimento, principalmente na hora do karaokê. Mas nós temos nosso canal do Conselho Regional de Economia, o Corecon MA no YouTube, aonde nós temos diversas palestras, eventos que nós fazemos juntos com o Conselho Federal de Economia. E também o próprio canal do Conselho Federal também, que de vez em quando a gente acaba participando do podcast deles. Mais ou menos são essas redes mesmo. Bom, Wilson Filho está conosco aqui. A gente veio falar dessa data tão especial do Dia das Mães e também com este olhar de o quanto que isso é importante na economia local aqui do nosso estado, e aqui em São Luís do Maranhão não seria diferente. Eu queria que você me falasse um pouquinho o impacto que a cada ano esse comércio virtual ele vem trazendo para as vendas daquele modo tradicional. O cidadão que passou ali uma vida inteira, né, convivendo somente com aquele modo ali que agora está se transformando, como que ele está reagindo a essa? Tem muita ainda gente que tem um certo preconceito, uma resistência, um medo de entender que nós estamos vivendo um novo momento. Hoje em dia a gente pede o lanchinho pelo iFood, a gente pede a cerveja que a gente bebe pelo Zé Delivery, a roupa que a gente quer comprar, muitas vezes as pessoas pedem na Shein, né? E outros canais, na Shopee, né? Quer comprar um eletrônico, você vai no AliExpress, e aí quer comprar uma outra coisa, vai no Mercado Livre. Ou seja, meu amigo, é uma coisa tão rápida hoje em dia, que antigamente você comprava no Mercado Livre, passavam 1, 2, 3 semanas para receber. Hoje a gente compra à noite, no outro dia de manhã o carteiro já está entregando ali na sua porta, né? Sim, isso se deve, essa mudança, muito por conta da pandemia. A gente não pode esquecer que a pandemia foi uma revolução em termos do comércio. E acelerou todos os processos, né? Tudo, porque em um um péssimo momento, mas em um determinado momento a gente não tinha mais contato com outra pessoa. Só que a gente ainda comprava, a gente ainda tinha necessidade por outros produtos. Então o comércio virtual ele se acelerou nos últimos anos. Existem pesquisas que mostram que entre 2010 e 2015 o comércio virtual não movimentava mais do que 3 a 4% do volume de vendas do comércio. Hoje esse volume ele já ultrapassa 40%. Muito porque, primeiro, que teve essa questão da própria mudança do consumidor. Ele começou a entender que o comércio virtual não é um bicho de 7 cabeças. Mas isso, Nilo, que você citou da questão de você comprar hoje e receber amanhã, também se deve muito ao investimento em logística. Eu lembro que quando eu era mais novo, havia toda uma discussão, eu vou comprar um produto hoje para receber daqui a 40 dias. Porque, de qualquer forma, nós estamos aqui em São Luís, eu gosto muito de trazer esse conceito, São Luís é um hub em ponta de lança. Nós somos uma grande cidade, nós somos um polo, mas nós somos praticamente a última cidade do Maranhão. Daqui para cima é água. Então, como é que eu vou fazer com que esse produto chegue aqui? Então, isso acelerou muito. A Amazon, nos últimos 3 anos, para quem não sabe, inaugurou 4 centros de distribuição. Já tem centro de distribuição da Amazon, por exemplo, no Piauí. E isso favorece muito com que a gente consiga entregar. O Mercado Livre também tem feito esse investimento, centro de distribuição aqui na região do Pecém, que hoje permite que o Mercado Livre consiga entregar, por exemplo, no final de semana, num domingo. O próprio Correio tem mudado muito isso. Então, essa questão da infraestrutura e logística também ajudou. Então, a soma desses 2 fatores fez com que as pessoas tirassem um pouco desse medo do comércio virtual, de você poder comprar e receber logo, e ao mesmo tempo também a necessidade por ter que comprar. Tem um terceiro que normalmente eu não costumo citar, porque vai depender de consumidor para consumidor, é a preferência. Você citou muito a questão do vestuário, da Shein, dos eletrônicos como o AliExpress. Antigamente, se eu quisesse uma powerbank, uma bateria portátil, eu não saberia nem como comprar, porque eu não teria ideia do que seria. Mas hoje eu sei. Por quê? Porque lá fora já tem essa tecnologia à disposição. Eu já tenho uma roupa diferente, uma coisa que, sabe, por exemplo, uma camisa como essa, que eu não vou achar em qualquer loja. Então isso também vai moldando um pouco do perfil do consumidor. Mas claro, tudo isso vai depender de cada um. Wilson, para encerrar, que dicas você daria para o consumidor que não comprou ainda o presente e também aquele empresário que estava esperando uma data como essa para fazer um fluxo de caixa maior? Eu queria que você desse aí 3 dicas para os consumidores e 3 dicas para os empresários que estão ouvindo a gente agora aqui na programação da Mirante FM.
Olha, eu vou fazer até uma inversão, eu vou começar com o empresário. Em primeiro lugar, nunca é tarde para vender. Então não entenda que assim, só porque o Dia das Mães ele se encerra no domingo, que eu não vou conseguir vender na segunda ou vender na terça-feira. Acredite em que o Dia das Mães, ele não é apenas um dia, ele é um movimento. Então, eu estou preocupado porque eu não vou conseguir vender todo domingo. Não tem problema. Se você tem um produto competitivo, se você tem um bom produto, se você trabalhou a experiência do cliente, você vai conseguir vender na segunda, na terça, na quarta, na quinta. A data, ela é apenas um plus, é algo para te incentivar. E o segundo ponto tem a ver com esse incentivo. Entenda que o consumidor, ele está em busca do produto. Então, vá até o consumidor, trabalhe os seus canais de venda, seja as redes sociais, mas até mesmo uma ação na sua loja. Uma publicidade, né? Invista naquilo que é o carro-chefe do seu negócio. E o terceiro, que é o principal, não veja apenas o Dia das Mães, não veja esse cenário econômico apenas como um copo meio vazio. Entenda que é um copo cheio, que pega um pouco da primeira dica para o consumidor. Você presentear, não se divide por isso, mas ao mesmo tempo não deixe de presentear, porque é um ato, é um gesto. Então isso vale para o empresário, para poder ele ver com certo otimismo a economia, ele ter uma confiança, ter uma boa expectativa, e o consumidor não deixar de comprar. O segundo ponto, lembre-se sempre de que o Dia das Mães, ele está muito mais relacionado à forma como você enxerga a sua mãe, como que você enxerga o seu ato de presentear, do que necessariamente com o valor do presente. Não se endivide por isso. O ano ainda tem mais 6, 7 meses ainda para o ano acabar. Então não comprometa o seu orçamento. E o terceiro ponto é: dê sempre uma olhada, um carinho para o nosso comércio local. Não veja apenas que, porque na Amazon tem um produto, tem alguma coisa assim, ou no Mercado Livre, ou em outras lojas. Nós temos aqui, isso que é uma coisa da nossa cultura maranhense, do nosso fato de ser morador de São Luís, ser ludovicense. O nosso comércio, ele é muito diversificado. Às vezes eu consigo te proporcionar para minha mãe uma experiência tipicamente de São Luís, em que é algo que é só aqui que ela vai ter. Então esse seria, acho, o principal conselho para o consumidor: fortaleça o nosso comércio local, busque produtos que são genuinamente maranhenses e que tem a cara de São Luís. Eu acho que é mais também do que você reconhecer o carinho e o afeto pela sua mãe, é você reconhecer a nossa produção, a nossa economia local. Maravilha, gostei. Vamos aplaudir? Vamos aplaudir. É isso, gente. Independente do valor que você for e gastar no presente, o importante é não deixar essa data passar em branco. Com como certeza. Ele falou, né? Aqui em São Luís a gente tem tantos locais, tem tantas coisas, né, pra presentear sua mãe, que vai com certeza ficar ali guardado no coração. Wilson, agradecemos de coração a sua presença muito valiosa, com assuntos relevantes, esse papo gostoso, leve, inteligente aqui, que somou muito na nossa programação, e eu vou tornar isso público aqui. Olha, em breve a gente vai ligar novamente para você, para que você venha aqui compartilhar esses ensinamentos, esses conhecimentos aqui, muito legal na rádio, tá bom? Nina, muito obrigado mais uma vez pelo convite, a todos os que estão aqui nos acompanhando, é um prazer estar aqui, e de fato foi um papo muito leve. E eu acho que mais do que nunca é uma forma que a gente tem também de aproximar a economia para todo mundo. Às vezes a gente ouve, ou no noticiário, alguma coisa, até mesmo no celular: a economia tá um desastre, não compre, não faça nada, e talvez não é bem assim. Eu acho que cada vez que você tem a oportunidade de apresentar um cenário bom, tudo bem, pode não ser o melhor cenário, mas que tem um aspecto promissor, que você pode melhorar com ele, eu acho que é o mais importante. Maravilha. Elô Batalha. Muito obrigada, Wilson. E a gente segue aqui na nossa programação, a gente até às 5 da tarde com o nosso Deixa Eu Te Contar.